Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalista, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco sobre fundos imobiliários. Eu pedi para o pessoal da análise trazer uma breve avaliação aí de como está o mercado, estão os principais setores, né? Até para quem gosta de fundos imobiliários aproveitar esse momento que no nosso entendimento é de bastante interessante, tem várias oportunidades. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E não esqueçam de deixar aqui nos comentários quais os fundos imobiliários que vocês queiram que nós comentemos aí nos próximos vídeos, tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão do IFIX, né, pessoal? Porque às vezes o mercado... Às vezes não, quase sempre, né? O mercado de renda variável nos exige, né? Exige do investidor, além da questão técnica, da questão de entender do mercado, uma paciência absurda, e às vezes a paciência tem que ser acima ainda desse absurdo, que é o que vem acontecendo aqui com os fundos imobiliários. Quando a gente pega o IFIX, que é o Ibovespa aí dos fundos imobiliários, dos FIIs, ele está praticamente estável aí nos últimos 3 anos, né? Nós tivemos aquele exagero ali no final de 2019, né? Eu lembro de fundos como o Faria Lima Square, eu acho que estava 40%, 45% acima do valor patrimonial, que é uma coisa que não faz o menor sentido, né? E o mercado exagera para baixo, exagera de lado também, né? Nós tivemos aquela pancada absurda ali na crise, fundos imobiliários caindo 20%, 25% num dia só, coisa que não faz sentido também, mas que a gente sabe que são coisas aí que fazem parte do mercado. Por outro lado, né, diferente daquele movimento que nós tivemos ali em 2013, 14, que a vacância média era uma vacância bem mais alta, nós tivemos alguns fundos específicos sofrendo, como por exemplo os shopping centers, que sofreram acima da média, até porque eles fecharam, mas o resto a gente não viu a vacância explodir, a gente não viu, né, a inadimplência explodir. Ah, Thiago, mas eu conheço imóveis que, né, até hoje está vago. A gente tem que lembrar, né, pessoal, que normalmente esses imóveis de fundos imobiliários são imóveis diferenciados. Claro que tem coisa que não é boa também, tem porcaria, vamos colocar as claras, né? Mas tem muita coisa boa e tem muito imóvel diferenciado, com contrato com empresa boa, com contrato de longo prazo, coisa que nem sempre, né, fora do mercado de fundos imobiliários, o investidor consegue. E como nós tivemos uma melhora dos fundos imobiliários aí nos últimos trimestres, né? A gente teve os fundos de CRIs, por exemplo, que pagaram mais em função do IPCA, do CDI. Nós tivemos os fundos de shopping recuperando, nós tivemos os fundos de lajes corporativas. Nunca se fez tanto negócio de laje corporativa como agora. Se a gente olhar ali na bolsa, a antiga Cirela Commercial Properties fez uma venda bilionária de imóveis, assim como o BR Properties também. A gente vê o mercado, principalmente em São Paulo, naqueles pontos mais bem localizados, bastante aquecido, até porque normalmente em momentos de crise a gente tem aquele flight to quality, né, que é as pessoas indo para aqueles imóveis que têm uma qualidade melhor, e por isso que a gente prefere não inventar moda, e depois eu vou comentar mais um pouquinho sobre isso. E quando a gente tem, né, pessoal, empresas que aumentam o lucro e o preço da ação não subindo, elas ficam mais baratas. Quando a gente tem fundos imobiliários aumentando a distribuição de proventos, aumentando seu lucro e as cotas não sobem, a gente tem também fundos mais baratos, e aqui nós temos só como comparativo o yield, né, das NTN com vencimento em 2035, comparando com o dividend yield do IFIX. Claro que a gente gosta de comparar, né, pessoal, investimento com o mesmo investimento. A gente gosta de comparar banana com banana, maçã com maçã, né, fundo imobiliário com imóveis, tá? Se for para comparar os fundos imobiliários entre si. Mas existe essa correlação dos fundos imobiliários com os índices de inflação, até porque quando a gente tem um imóvel e coloca ele para alugar, normalmente o contrato é reajustado pela inflação. Antes até mais pelo IGPM, mas a gente já viu vários contratos aí novos sendo ajustados agora pelo IPCA. E nós tivemos esse aumento, né, porque o preço não subiu dos fundos imobiliários e a rentabilidade cresceu, né, o yield cresceu. Então ficou 12,42 no final de maio contra 5,71 das NTN, mostrando, né, justamente essa questão, né, de que foi benéfico no fim, né, para quem conseguiu comprar, ou ainda para quem vai ter oportunidade de comprar esses fundos imobiliários que as cotas não valorizaram. Sobre alguns setores, alguns segmentos aqui, alguns cuidados que a gente tem que ter também. Eu acho que a primeira questão, até que está embaixo aqui, mas é a primeira, é ter perfil, né, pessoal? Quem é o investidor que quer ter fundos imobiliários? E às vezes a gente vê o investidor ele se complicando muito em relação a isso. Ah, o investidor não gosta de imóveis, por que ele vai ter fundos imobiliários? Não faz sentido, né? O investidor de fundos imobiliários é o investidor de imóveis,
É um investidor que gosta de renda passiva, é um investidor que gosta de gosta de ter bons imóveis bem localizados. Claro que a gente tem os FIIs de papéis também, né? Então não é uma questão do que é melhor, do que é pior, se é fundo imobiliário, se é ações, a gente pode ter tudo, como pode ter só aqueles investimentos que estão adequados aí ao nosso perfil, né? A gente insiste muito, o investidor ele tem que conhecer o seu perfil. As recomendações, por exemplo, a gente passa, isso entre aspas, o mais fácil, né? O mais complicado mesmo, e que a gente auxilia o cliente também, ele entender o perfil dele, para daí ele conseguir montar a sua carteira de investimento. Eu gosto de ações de dividendos e fundos imobiliários. O que precisa ter na minha carteira? Uma carteira de dividendos, uma carteira de fundos imobiliários. Não precisa ter mais nada, né? Então depende de perfil para perfil. Entre os setores, né, pessoal, a gente tem um setor de shoppings que já está operando os bons shoppings aí a níveis pré-pandemia, né? A gente viu os resultados operacionais aí das principais empresas que têm FIIs, das empresas da B3 também que têm ações, né? Todas elas já operando pré-pandemia, inadimplência em queda, vacância em queda. E o que a gente não pode esquecer, né, pessoal? Duas coisas. O segmento de shopping é o mais resiliente quando a gente fala de longo prazo, é o que tem as menores vacâncias, é o que tem a menor inadimplência, especialmente aqueles imóveis que são bem localizados. E falando em imóveis, o principal interesse do investidor de fundo imobiliário é comprar bons imóveis. E quando a gente consegue pegar fundos de shoppings, né, pensando que tem shoppings que são muito bem localizados em regiões nobres aí pelo Brasil e que esses fundos estão muito defasados, a gente tem que lembrar que a gente vai comprar imóveis baratos também, né? Mesmo que os shoppings demorem um pouco para performar, quando a gente consegue comprar fundos baratos que são bem localizados, ótimos imóveis, a gente tem a chamada margem de segurança, e hoje, no nosso entendimento, é o que tem mais margem de segurança, é o segmento aqui de shoppings, né? A gente consegue comprar muito barato. Por outro lado, a gente tem um segmento que não está barato nesse momento, mas que é um segmento de crescimento, que é o de logística, né? E quando a gente fala, por exemplo, em e-commerce, o e-commerce na América Latina é o que mais vai crescer nos próximos anos em termos percentuais, mais que Estados Unidos, mais do que países asiáticos, mais do que qualquer lugar do mundo. Não à toa vocês estão vendo várias empresas estrangeiras vindo não só para o Brasil, mas para outros países da América Latina. Então, mesmo que o varejo não cresça, o varejo de e-commerce ele vai crescer, tá? Principalmente quando a gente fala de eletroeletrônico, celular, enfim, tem muita coisa aqui que vai crescer bastante, né? Então a gente entende que continua sendo um segmento bastante interessante, mas claro, tem que saber também separar o joio do trigo, tá? Para não comprar aqui barca furada. Os de papéis também a mesma coisa, os de papéis, boa parte deles foram os responsáveis ali pelo aquele aumento do yield, já que aumentou juro, aumentou a inflação, né? Os CRIs, por exemplo, tem muita coisa atrelada ao IPCA, atrelada ao IGPM. A gente já comentou algumas vezes que tem uma expectativa de que a inflação está aparentemente num pico. E aí o pessoal fica preocupado. Pô, Thiago, mas se eu tenho meu fundo de CRI, quer dizer que se a inflação cair, o meu rendimento mensal ele vai cair? Pode ser que sim, provavelmente sim, isso vai acontecer, né? Claro que não é o cenário para agora, né, pessoal? Ninguém está falando que o juro vai começar a cair o mês que vem, não é isso. Mas, por outro lado, se a inflação aqui no Brasil realmente tiver um pico, né, esses títulos aqui eles tendem a valorizar. E valorizando esses fundos, eles são marcados a mercado, que a gente chama, obviamente a gente vai acabar tendo naturalmente uma valorização das cotas. Então, o que a gente ganharia menos de yield, a gente compensaria com ganho de cota, né? Então o momento está muito bom também para alguns fundos de papéis. Claro que a gente tem que tomar cuidado, né? Aqui os fundos de papéis estão na parte dos cuidados, né? A gente tem que entender que tem muito fundo de papel que tem o risco muito elevado e tem gente, e nada contra comprar risco, né? A questão é que tem muita gente que compra porque o yield foi elevado, mas não tem a menor ideia do risco que está comprando. E é bem natural dar problema em fundo em CRI, tá? Então tem que olhar o gestor, a carteira, se a gestão ativa, se não é, a qualidade dos títulos, as garantias, isso tudo é importante, tá? Lajes corporativas a mesma coisa, tem muita coisa barata e como a gente comenta sempre, né, pessoal, focar principalmente em São Paulo, né? A gente sempre foi muito crítico com aquelas regiões, por exemplo, perto de São Paulo, ou mais afastadas, Alphaville, a gente já entende, né, que sempre que tem um movimento de crise, vai aquele voo para a qualidade que eu comentei antes. Então, as regiões mais nobres, quando a economia não está bem, né,
baixa todo mundo, inclusive elas. E existe esse pessoal migrando para esses imóveis que têm uma qualidade melhor. E quando a economia está bem, aí sim essas lajes bem localizadas aqui performam bem. Tá? Então é uma coisa que a gente não faz, é inventar moda nesse sentido. Né? Comprar imóveis bem localizados, a maioria deles estão em São Paulo. Né? Isso aqui é uma coisa inegável, até porque a gente tem que ter regiões que não tem muito mais espaço para construção, né? Porque não adianta nada também eu estar num ótimo prédio, um prédio que tem um contrato muito bom e daqui a pouco ser o melhor prédio da cidade, né? Como era o caso do XP Macaé, né? Era um prédio que, eu não sei como é que está hoje, mas eu visitei 2 vezes, não tinha nada a ver com a cidade, é bem acima, né, do que a média do mercado, tinha um contrato longo com a Petrobras, até que a Petrobras decidiu não ter mais o contrato. Então a gente tem que pensar nessa questão da localização também. Shoppings a mesma coisa, né? Não adianta eu comprar um shopping que daqui a um pouco, 3 quilômetros depois, vai abrir um concorrente. Se já tem um shopping que é bem localizado, um shopping, né, que é diferenciado numa região que não tem mais onde construir, ele já tem uma vantagem competitiva, sem comentar, né, que logística é mais fácil erguer um galpão logístico, mas shopping não. Então a gente vai ter uma entrega menor nos próximos anos aí também de ABL, né, de metragem de shoppings. Tá? E os REITs, né, pessoal, que são os fundos imobiliários americanos, né? Lembrando que os REITs eles são muito mais parecidos com ações, né? Então eles são os primos brasileiros dos fundos imobiliários. Eles têm, boa parte deles tem também BDRs aqui, mas tranquilamente dá para comprar como stocks, né? E o que a gente gosta dos REITs, pessoal? Tem muita coisa barata, né? Os REITs eles têm estruturas bem mais encorpadas que os fundos imobiliários. Tem REITs que têm imóveis no mundo inteiro, então a gente sai um pouco dessa questão de ter só fundos imobiliários no Brasil, sai um pouco de ter esse risco concentrado no Brasil, e tem nos Estados Unidos, tem em Nova York, tem na Europa, enfim, a gente entende que é uma ferramenta fantástica para quem gosta de imóveis, além, claro, da gente ter essa possibilidade de ter uma renda em dólar, né? Porque a gente já comentou várias vezes que isso aí que o dólar vai acabar é conversinha mole. Pelo contrário, se o mundo cada vez mais mergulhar em crise, a expectativa é que o dólar se valorize cada vez mais, e isso a gente vem comentando desde 2017, né? Então é importante sim, né? Durante muitos e muitos anos a gente vai ver o dólar como moeda forte e principalmente a economia americana como a principal. A China vai ultrapassar os Estados Unidos, é questão de tempo. Agora, no per capita, talvez eu não esteja nem vivo para ver o dia que isso acontecer, se é que isso vai acontecer. Então, durante muito tempo, né, a economia americana vai continuar ainda performando bem, uma economia muito dinâmica, e os REITs têm uma posição forte também nos Estados Unidos. Tá? E além disso, o pessoal não colocou aqui, mas a gente tinha comentado até no último vídeo que nós falamos de fundos imobiliários, mesmo quem não gosta de fundo, quando um fundo de fundo, né, que compra a cota de outros fundos opera 10, 20% abaixo do valor patrimonial dele, sendo que normalmente o valor patrimonial deles são cotas de fundos imobiliários, vale a pena também colocar um pouco ali em carteira, tá? E, como eu falei, cuidado aí com os FIIs de papéis e também com FIIs novos, né? Porque o que acontece? O investidor, às vezes, ele não se atenta, mas uma coisa é a pessoa entender de mercado financeiro, né? Eu não sou analista, né, pessoal? Nós temos analistas aqui na Capitalismo. Eu sou um cara que entende muito de mercado financeiro, demais, né? Agora, eu não entendo de comprar uma fazenda e colocar a fazenda num fundo imobiliário. Eu não entendo como eu compraria um shopping e colocaria ele num fundo imobiliário. Uma coisa é entender do mercado de fundos imobiliários de shopping, outra coisa é fazer a gestão de um shopping. Né? Então tem muita gestora boa, óbvio que tem, e tem muita gestora ruim, assim como a gente tem em qualquer profissão, bons profissionais e profissionais ruins. E tem muita gestora que tem pessoas que entendem do mercado financeiro, mas não entendem do mercado imobiliário em si, seja o que ele for. Então muito cuidado com esses fundos muito novos, sem histórico, que muita promessa, porque boa parte disso acaba não se concretizando. Né? A gente gosta muito mais aí de ser, vamos dizer, ser mais conservador nesse sentido. Né? Inclusive nós temos, né, pessoal, eu vou deixar sempre, como sempre aqui na descrição, várias estratégias, carteiras de longo prazo, incluindo a nossa carteira de fundos imobiliários. Tá? É uma carteira que existe aí desde 2017, ela está com um desempenho bem acima do Ibovespa, do IFIX, né, 82 contra 25. E por que a nossa carteira performa muito melhor?
justamente porque a gente não inventa moda, né, pessoal? A gente quer colocar na carteira aqueles bons ativos, a gente faz um estudo muito aprofundado antes de colocar um fundo imobiliário. Normalmente o investidor faz ao contrário, né? Primeiro ele coloca o ativo na carteira e depois ele vai estudar, né? Normalmente quando cai, né? Porque quando sobe ninguém quer entender o que o fundo imobiliário ou a ação faz, né? Então a gente tem esse cuidado muito grande, mantém a carteira diversificada e eventualmente vai incluindo novos fundos aqui na carteira, e com isso a gente consegue, né, ter esse desempenho bem acima do IFIX. Se com o mercado contra a gente performou bem, imagina aqui quando o mercado subir. E aqui tem também, né, a gente mantém atualizado o dividend yield recebido aqui ao ano, e esse ano a gente espera aí que seja um bom ano de yield, né? Isso aqui eu acho que está desde o final aí de junho, não está atualizado com julho, e a nossa média anual aqui 9,14 sem imposto de renda, lembrando, né, que os fundos imobiliários não têm imposto de renda no pagamento de proventos, tá? E quem é nosso cliente, tá, pessoal, pode entrar aqui na parte de relatórios, todos, e escreve aqui, ó, guia, tá? Escrevendo guia, vai ter o guia de alterações e oportunidades de longo prazo, que foi o guia que a gente publicou agora no mês de julho, tá? E ali vão ter 5 fundos imobiliários que a gente recomenda comprar agora e que fazem parte da nossa carteira, mas que a gente entende que nesse momento aí estão com preços bastante atrativos, tá certo, pessoal? Não esqueçam de pegar as informações, vai ter a parte de relatórios grátis, tudo aqui na descrição do vídeo, assim como os nossos contatos, e-mail, Telegram, WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos sempre à disposição. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!